Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu fiquei aí uma semana, fiquei um tempinho meio sumido, justamente porque eu estava trabalhando aqui no conteúdo um pouco maior, um pouco mais elaborado, para trazer uma nova série de vídeos para vocês. E eu não sei ainda dizer quantos vídeos vão ser, mas a ideia aqui dos próximos conteúdos que eu vou produzir são relacionados à modelagem, análise e dimensionamento desse galpão. A ideia aqui, em alguns vídeos uh, anteriores, eu comentei que eu ia trazer aqui um curso de estruturas metálicas, e o objetivo dessa nova série de vídeos que eu vou iniciar é justamente para meio que trabalhar nessa ideia desse curso de estruturas metálicas. Mas o que é o disclaimer aqui, né? É, Geralmente, os cursos de estruturas e tal, eles seguem ali um padrão, eu acredito, pelo menos que eu conheço é assim. Você tem ali um embasamento teórico, depois você tem alguma prática e talvez um projeto final. A ideia aqui é seguir uma dinâmica um pouco diferente. Eu vou realizar a modelagem do galpão e a ideia é que seja algo mais dinâmico, que em paralelo ao desenvolvimento do nosso trabalho, seja da modelagem, da análise ou do dimensionamento, paralelo a isso, eu faço os comentários, apresente os itens da norma e dessa forma você já vai em paralelo ao desenvolvimento do trabalho, relacionando onde você encontra a informação necessária para tomar uma determinada decisão, ou então a justificativa para a gente estar adotando um método ou algum tipo de prática encontrado no mercado de estruturas, ok? Então vou passar um breve resumo aqui para vocês, quais são as dimensões do galpão, o que a gente tem que considerar, ok? Então, aqui são algumas informações básicas. Então vamos lá. A ideia é que seja um galpão com um comprimento de 84 metros, largura de 30 metros de vão entre colunas. A altura na parte mais baixa da cobertura vai ser de 6 metros, ou seja, então o pé direito do nosso galpão é de 6 metros. A solução estrutural vai ser ali uma de estabilidade, no caso. Vai ser uma solução mista. No caso, a estabilidade transversal do galpão vai ser garantida pelos pórticos em perfis de alma cheia, ou seja, vai ser, por exemplo, um pórtico, digamos assim, todo soldado, digamos assim. Estou pensando ainda como fazer as ligações, mas a ideia é que todos os nós que definem esse pórtico sejam rígidos, ou seja, tenha transferência de momentos. Quanto à sobrecarga que a gente vai utilizar, vai ser uma sobrecarga utilizada em galpões gerais, galpões de uso geral. Isso aqui varia, por exemplo, se você provavelmente vai estar fazendo um projeto para um galpão industrial, alguma coisa mais específica, geralmente o teu cliente ele tem ali um critério de projeto que ele informa essa sobrecarga aqui, tanto essa sobrecarga de instalações. Aí o que eu queria comentar nessa questão da sobrecarga de instalações? Aliás, sobrecarga em instalações. Na norma 88, NBR 8800, tinha lá um parágrafo que informava que para essa sobrecarga de 25 kgf por metro quadrado, já poderia ser considerado uma carga permanente de instalações de até 5 kgf por metro quadrado. No entanto, na NBR 8800 de 2024, eu não encontrei esse parágrafo, por algum motivo eu acho que foi tirado, talvez foi para outro lugar, eu não encontrei. Por esse motivo, além da sobrecarga de 25 kgf por metro quadrado, eu vou adotar aqui, meu critério, a meu critério, um valor para peso próprio de instalações, por exemplo, de iluminação, algum tipo de instalação elétrica, assim, um peso de 5 kgf por metro quadrado. A localização dessa estrutura vai ser na cidade industrial de Curitiba. Essa informação é essencial. Sempre que você vai dimensionar uma estrutura, você precisa saber, digamos assim, exatamente onde ela vai ser implantada, porque isso vai afetar na velocidade básica de ação do vento, que aqui no nosso caso a gente vai adotar a velocidade básica de 45 metros por segundo. Ok? Vamos lá. O que mais que eu quero mostrar para vocês? Então, só para a gente ter uma ideia aqui, né? Essas aqui são as dimensões que a gente vai adotar para o galpão. Vocês podem ver que eu estou adotando uma inclinação aqui para a cobertura de 5 graus. Por que eu estou adotando isso aqui?
Quando a gente chegar na parte de carregamento de vento, vocês vão ver lá que a NBR 6123, ela tem ali alguns intervalos em que ela indica de coeficiente de pressão externo para coberturas paralelas, de duas águas paralelas. Como lá tem um valor de 5 e a gente não precisa fazer nenhum tipo de interpolação, coisa assim, eu adotei esse 5 para dar uma simplificada no curso, mas dá para ser diferente disso, né? Quanto ao pórtico frontal, aqui, no caso, vai ser o esquema de como a gente vai fazer. No caso, vai ser um pórtico rígido aqui, né? Externo. E aí, para fazer a fixação do fechamento lateral, a gente vai ter aqui colunas rotuladas, ok? Para fazer essa fixação das terças aqui, das longarinas de fechamento. E dessa forma também, né? Deixa eu colocar aqui, por exemplo. Vamos fazer uma seta. Então a gente tem que a estabilidade, no caso, para uma ação horizontal transversal, é garantida por esse pórtico rígido que eu estou marcando aqui, ok? Aí, quando a gente passa para estabilidade longitudinal, a gente vai considerar que são pórticos planos paralelos, ok? Ou seja, isso aqui é um pórtico plano, né? Isso aqui considera um pórtico que está em um plano. E como são vários pórticos, são pórticos planos paralelos. Eles estão paralelos. E aí, para dar a estabilidade longitudinal, que é na maior dimensão da nossa estrutura, a gente vai adotar um sistema contraventado com tirantes, ok? Então, a gente vai ter aqui os pórticos, e aí eles vão estar interligados através de barras rotuladas, ou seja, para que não ocorram momentos e que seja transmitido apenas o esforço axial, e então aqui os tirantes trabalhem somente a tração, ok? Aqui é mais ou menos uma planta que eu estava desenhando. Mas enfim, a ideia é essa, e aqui por fim, umas informações importantes. A gente vai utilizar o NextFem, aqui, né? Eu já tenho, por exemplo, mais ou menos o que vai ficar o nosso galpão, como ele vai ficar. Isso aqui é para ser mais ou menos o resultado final das nossas aulas. E aí, o que a gente precisa ter informação aqui? Precisa ter a versão mais atualizada do NextFem. Aqui é essa versão 2.7. Inclusive, um patch que eles lançaram hoje tinha uma pequena correção relacionada aos efeitos de segunda ordem. E eles já arrumaram isso. Então, nessa versão, hoje foi lançado um patch. E aí, nesse patch, eles resolvem essa questão dos efeitos de segunda ordem. E o que mais? Eu acho que... sim. E noções básicas, principalmente isso, noções básicas de estática, de equilíbrio de esforços, de resistências materiais. Esse conteúdo mais introdutório, por exemplo, dessa parte de estruturas, eu não vou explicar aqui. Por exemplo, a gente vai analisar aqui algum diagrama de esforços, mas assim, de forma para ver se faz sentido o diagrama que a gente está tendo aqui como resposta do software e comparado ao carregamento aplicado. Mas a gente não vai assim fazer uma conta, né, e se aprofundar no porquê que aquilo está correto, entendeu? Essa é uma questão que vem antes da parte de dimensionamento e projeto de estruturas. Isso é na parte ainda de isostática, hiperestática. Então, assim, se você ainda tem dúvida sobre, por exemplo, como resolver o equilíbrio de uma viga, de um sistema isostático, então sugiro que você, antes de fazer o curso, você relembre esses conceitos, porque isso faz muita diferença na hora da gente avaliar o que cabe na parte de análise da estrutura, ok? Então, basicamente isso. Eu espero que vocês acompanhem aí a série de vídeos e vou pedir então para quem tiver interesse, se inscreva no canal
E ativa o sininho aqui embaixo, porque assim você sempre vai ser avisado quando lançar uma nova aula. Todo o conteúdo disponibilizado aqui vai ser gratuito, ok? A ideia é a gente montar planilhas juntos, assim, então vai ser um conteúdo que eu confesso que não é para ser uma coisa rápida, assim. Se você, né, está procurando, por exemplo, preciso aprender em um mês aqui como dimensionar uma estrutura. Não, isso aqui vai ser um conteúdo de longo prazo, justamente para construir uma boa formação sobre como realizar o dimensionamento de uma estrutura, ok? Parte de concepção estrutural, análise de esforços, como o dimensionamento deve ser realizado, analisar o tipo de tensões atuando no perfil e assim por diante, ok? Então, quem tiver interesse, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê na próxima, beleza? Valeu, obrigado pela atenção e até mais. Abraço.